nosso 9º dia do nosso caminho até a Páscoa. Ufa, hein? Andamos bastante, hein? E este é o símbolo da Páscoa. Esses ramos de palmeiras nos fazem lembrar daquele dia em que o nosso rei foi reconhecido e honrado. Hoje nós vamos ver a passagem de Mateus 21, 8, 9. Nós vamos falar sobre a entrada de Jesus. Que incrível, gente! E a gente vai falar sobre aquela época em que estava acontecendo a Páscoa, festividade por todo canto. E chegou a notícia de que Jesus estava chegando. Jerusalém estava em festa e por todos os lugares havia comemoração da Páscoa. O ar carregava algo de um acontecimento importante. E Jesus estava chegando e essa notícia apareceu. Jesus vinha montado em um jumentinho. Descendo pelo caminho que dava aos portões de Jerusalém, a notícia correu rápido. Jesus estava chegando. As pessoas começaram a estender seus casacos no chão. Outras cortavam ramos de palmeira e colocavam no chão. Isso era um símbolo de honra aos reis e isso foi feito para Jesus. Enquanto Jesus avançava pela estrada, era possível ouvir vozes gritando: Hosana! Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor! A cidade inteira parecia sentir aquele clima que estava acontecendo. Parecia sentir a importância daquele rei. Um rei diferente, sem exército, sem armadura, montado em um jumentinho. Esses ramos nos trazem a memória do dia em que o povo reconheceu Jesus como rei. E a história se aproxima do seu momento mais profundo. Essa história realmente, gente, me empolga, me anima, porque é a história mais bela que tem escrita na Bíblia. A história de um amor, e que amor, né, gente? Ele morreu por nós, por nossos pecados. E isso me deixa imensamente emocionada e animada com isso. E eu acho que essa é a informação que a gente tem que passar para os nossos filhos. Jesus, ele era um rei diferente de tudo aquilo que já tinha visto. Rei normalmente veste roupas caras, rei usa uma coroa, rei usa, sabe, tem exércitos, tudo que é belo, tudo que é grandioso, é um rei, né? O rei se veste assim. E Jesus, ele veio manso, ele veio humilde, montado em um jumentinho, sabe? Ele não teve honrarias e o povo reconheceu ele como rei. E essa mensagem que a gente tem que passar para os nossos filhos. Ele é o Filho de Deus, ele poderia ter vindo com toda a pompa, com toda a grandeza, mas ele quis vir de maneira humilde, de maneira mansa. Essa história você pode contar para os seus filhos, assim animada do jeito que eu contei, e você pode contar da história de um rei, de um Deus que se fez homem e veio aqui na terra. E a humanidade pôde em um momento reconhecer que ele era o Rei dos Reis. E que o povo estendia, sabe, os seus casacos, as suas roupas, pegava ramos para poder reconhecer a grandeza desse Deus, de quão grande e quão maravilhoso ele é. Essa é a história da Páscoa. A história de amor, gente, de um verdadeiro amor. Amanhã tem mais, hein? Te vejo lá!